Jonas, capítulo 2, do 1 ao 10. Jonas, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a voz. Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou, e todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolam na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Eu quero pedir ao presbítero Arildo, esteja orando por nós, pela igreja, orando por mim, para que possamos ouvir a palavra de Deus. Amém. Meus irmãos, nós temos uma prática comum de fazermos projetos, de nos programarmos. E a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa ou a confirmação vem dos lábios do Senhor. Quando nós olhamos para o livro de Josué, nós fala: Josué, eu serei contigo, te esforça-te, tem bom ânimo. Davi diz que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal nenhum, porque o Senhor estaria com ele. Nós olhamos para nós e somos pessoas que temos as nossas responsabilidades, os nossos planos, e vivemos para fazer coisas que favoreçam o nosso futuro. Juntamos dinheiro, trabalhamos a vida inteira e pensamos numa aposentadoria. Nós somos pessoas que somos motivadas pelo curso desse mundo. O curso nos conduz. Temos planos para os nossos filhos, alguns têm até para os netos. Mas nós vivemos neste mundo com toda a liberdade que temos, que podemos usufruir. E olhamos para a Bíblia e vemos que a Bíblia nos ajuda quanto a isso. O salmista diz: o homem faz planos e a resposta, a confirmação vem do Senhor. Eu estarei com você. Onde você estiver, aí eu estarei. Então nós temos uma segurança de fazermos planos, de projetarmos coisas para as nossas vidas. A certeza que temos que fazemos planos e Deus ainda confirma. Mas quando a gente olha para esse texto, nós encontramos aqui a contramão do senso comum. Aqui não são os planos do homem, aqui são os planos de Deus. Os nossos planos, eles esperam a confirmação de Deus. Os nossos planos, eles são feitos e a gente vai orar e pedir que Deus nos abençoe, que Deus faça prosperar. Agora, os planos de Deus são diferentes. Os planos de Deus são impostos, eles são prescritivos, e é o que nós encontramos nesse texto. Não são planos humanos, mas são planos de Deus. No início do culto nós lemos o primeiro capítulo deste livro, que narra a história de Jonas, onde tudo acontece quando Deus chama ele, aquele homem, que o seu significado do nome é paz, esperança, liberdade, Yavé, Ioná, do hebraico. E esse homem ouve a voz de Deus, e Deus diz: Jonas, vai para a cidade de Nínive, olha, porque eles têm pecado demais. Vai para lá, porque o seu pecado tem chegado aqui, e eu vou me enfurecer com este povo. Mas vai lá e prega a esperança para este povo. E Jonas, então, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os planos de Deus, Jonas diz: não vou. Para Nínive, aquela cidade, uma cidade fortificada, uma cidade de 3 dias de caminhada, essa capital da Síria, o povo mais feroz desse mundo, o povo que é a única ameaça a Samaria. Não. Aquele povo, aquela cidade que está coberta de sangue, porque eles invadem as cidades, eles matam os povos, eles escravizam as pessoas.
Eles roubam, eles saqueiam e ele leva pessoas para serem escravos e matam as pessoas. Ah, não vou não. Ah, Deus, vou nada. E Nínive está a 900 quilômetros daqui, a capital da Síria, lá no Iraque hoje. A cidade de Mossul, uma cidade com 1.200 torres. Tinha um muro de 30 metros de altura, 8 metros de largura. Uma cidade fortificada. Ah, Senhor, não vou não. E o texto diz que Jonas ouviu a palavra de Deus, ouviu os planos de Deus. Ele desce para Jope, desce para o navio, desce para o porto, desce para o navio e vai para Tarsis. Tarsis ficava a 5.000 quilômetros de distância. Tarsis era conhecida como a cidade do fim do mundo, era a última cidade onde tinha rotas de navio. Ele deixou de ir para a cidade que Deus havia enviado, para ir para o fim do mundo. A última cidade da rota. É como quando você pega o metrô, a última estação. É onde o mundo se acaba. Então Jonas faz isso. Ele ouviu a voz de Deus, mas ele não faz a vontade de Deus. Ele faz a sua vontade, os seus planos. Eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre os seus planos e os planos de Deus. Jonas ouviu a voz de Deus. Ele ouviu aquilo que Deus queria que ele fizesse. Quantas vezes nós temos ouvido Deus falar conosco? Jonas era um profeta. Ele era o profeta do Reino do Norte. É interessante que ele foi o primeiro profeta transcultural. Ele foi o primeiro profeta enviado para fora para pregar em uma outra nação. Embora que Isaías e Amós já haviam profetizado para outras pessoas, mas em suas terras. Jonas foi enviado. A gente diz que aqui nasceu a APMT. Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Então, lá vai, Jonas vai, não vou. Um homem simples ali da região de Nazaré, em Samaria, não quis ouvir a voz de Deus. Quer dizer, ouviu e não obedeceu. Mas a primeira questão que nós fazemos essa manhã é: você tem ouvido a voz de Deus? Deus tem falado ao seu ouvido aquilo que você deve fazer, que é a sua vontade? Primeiro, para ouvir tem que estar perto. Para ouvir tem que ter relacionamento, tem que ter comunhão. Para ouvir tem que estar à disposição para Ele falar com você. Às vezes, irmãos, nós andamos envolvidos demais com os nossos problemas. Às vezes nós estamos envolvidos demais em nossos projetos, em nossos planos. Às vezes nós estamos voltados para coisas que só satisfazem o nosso querer. E a voz de Deus está muito longe. Às vezes a voz de Deus parece um sussurro. Parece que Ele está muito longe. Mas Deus não está longe. Às vezes nós estamos longe. Mas Jonas estava próximo e ouviu a sua voz. Então, talvez você fale aí em seu coração, você pense: olha, mas eu não tenho ouvido a voz de Deus. Deus não tem falado comigo. Eu tenho andado neste mundo, sabe? Eu tenho ido, eu tenho vindo, eu tenho dado voltas, mas eu não sei o que Deus quer que eu faça. Eu não sei qual é a vontade dele. Eu não tenho ouvido a sua voz. Então nós precisamos voltar à Bíblia. Nós precisamos termos a mente transformada, a mente renovada. Nós precisamos conhecer mais a palavra para que a gente possa então ouvir a voz de Deus e experimentar a sua vontade e os seus planos. Precisamos ouvir Deus falar conosco. Precisamos estar mais próximos dele para que ele possa expressar a sua vontade. Mas às vezes alguns de nós temos ouvido Deus falar, mas a voz de Deus tem sido uma palavra que nos confronta, assim como confrontou Jonas. Jonas, ele é confrontado porque ele não queria levar a mensagem de Deus, a salvação para aquele povo. Jonas escuta a voz de Deus, ele julga a voz de Deus e diz: Deus, não, isso não. Ah, não. A criatura toma o lugar do Criador. Ao ouvirmos a voz de Deus, nós não podemos questionar. Temos que nos submeter. Nós temos que ouvi-la e obedecê-la. Independente daquilo que Deus quer que a gente faça, Deus não nos mandará fazer loucuras. E mesmo que algo que se pareça loucura, é a sua vontade, é o seu querer. E nós não podemos confrontar a sua vontade. E Jonas quis confrontar a vontade de Deus. Jonas falou: não vou fazer a vontade de Deus, vou fazer a minha vontade. Vai para o outro lado, desce a Jope, desce ao porto, desce ao navio e se encontra no porão do navio.
A oração que ele faz, no início da oração, ele diz: na minha angústia, clamei ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles homens que não se submeteram à vontade do Senhor, passaram por angústias. Quando Jonas diz, na minha angústia, Jonas reconhece que ele não fez a vontade do Senhor. Agora ele reconhece que ele estava angustiado, ele estava sofrendo, deprimido, condenado, com a atitude sendo reprovada por Deus, e ele reconhece, então ele diz, eu estou angustiado, a angústia minha. Porque quando nós não fazemos a vontade do Senhor, quando nós não ouvimos a vontade do Senhor, a nossa vida se torna uma angústia. Tudo que a gente faz dá errado, para onde a gente vai as portas estão fechadas. Parece que não somos bem recebidos nos locais, parece que somos infelizes, né? Parece que a gente anda com limão na boca, mastigando o tempo todo, a vida parece que está azeda. Jonas diz, na minha angústia eu clamei ao Senhor, eu estava no abismo, no ventre do abismo. Imagina a expressão de Jonas aqui, falar no ventre do abismo, que era como se alguém estivesse no ventre da mãe, mas era um abismo, fechado, sem ter para onde ir, sem ter, ainda se gritasse, ninguém poderia ouvir a sua voz. No ventre do abismo, quer dizer, estava preso pelo abismo e não tinha nenhuma condição de sair de lá. A única coisa ali era permanecer preso. Uma criança, quando está no ventre da mãe, ela não tem como sair, ela tem que esperar o impulso natural, a sua genitora lhe colocar para fora, lhe de fato gerar a vida. Mas ele diz, eu estava no ventre do abismo. Jonas diz que o fato dele não ter obedecido à voz do Senhor, a sua vida agora estava angustiada, estava preso, não tinha como sair. Depois ele vai descrevendo aqui a situação da sua vida, laços de morte me cercaram. Não adianta nós vivermos uma vida que não escuta a voz de Deus. Somos dele, pertencemos a ele. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Criador, ele é o nosso sustentador, e ele quer falar ao nosso ouvido, ele quer falar conosco, quer nos mostrar o que temos que fazer. Não podemos endurecer o nosso coração, nem fecharmos os nossos ouvidos à voz de Deus. Tem pessoas que sofrem, que vivem uma vida angustiada, porque estão do lado do vale da bênção, mas não conseguem alcançar a bênção, porque não se submete a ouvir e a cumprir a vontade do Senhor. A vida se torna angustiante, né? Às vezes as pessoas falam, dar murro em ponta de faca, machuca, e você não consegue bater mais forte, você não consegue aumentar a intensidade da sua força, porque quanto mais você vai aumentando a intensidade, mais você se machuca. E Jonas, ele reconhece que não ouvir a voz do Senhor, que não se submeter à voz do Senhor é uma condenação à morte, à angústia e ao sofrimento. Ele diz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Não tinha mais força. Jonas diz, eu estou numa situação que as correntes e águas, elas dominam sobre mim. Eu não tenho mais para onde ir, não tenho como sair. E nós, quando caminhamos contra a vontade de Deus, é como se nós estivéssemos caminhando contra a corrente de água. Nós não vamos conseguir andar bem. Vai chegar um momento que as nossas forças vão se vencerem e nós vamos, infelizmente, ceder à força das águas, às correntes adversas, aquela força que veio ao contrário de nós. Então Jonas começa a demonstrar, eu não fiz a vontade do Senhor, e eu estou agora no abismo, e as correntes, a força da água, elas conseguem me dominar, elas estão sobre mim. E Jonas diz, eu estou lançado dos teus olhos, eu fui arremessado para longe dos teus olhos. Quantas vezes nós temos visto a expressão do salmista falar, e os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os olhos do Senhor estão nos vendo, e os olhos do Senhor nos observam. E como uma galinha, ela fica por cima dos seus pintinhos, dos seus filhotezinhos, assim é o Senhor, Ele nos guarda. Aí Jonas diz assim, eu fui lançado para longe dos teus olhos, para longe da tua proteção. Jonas diz assim, eu estou caminhando sozinho num lugar de morte, eu estou caminhando sozinho em um lugar onde estou preso, onde não tenho força. Aqueles que se afastam dos planos de Deus, a vida se torna difícil. Você não tem força para vencer os obstáculos, você não tem esperança.
Você não consegue olhar e ver Deus porque você está aquém dos olhos de Deus. Quando ele fala longe, lançado fora dos olhos, ele está falando, eu estou longe dos domínios de Deus, onde os olhos do Senhor podem me alcançar, ou seja, eu estou longe da bênção do Senhor, afastado da comunhão, fora do domínio do Senhor. Eu estou destituído da vontade de Deus. Jonas então percebe que ele estava fora da vontade de Deus. A morte, o sofrimento, o esgotamento, o desespero, tudo isso faz com que Jonas reconheça que ele desobedeceu a Deus. E veja que quando a tempestade começa, e aqueles marinheiros, eles percebendo que aquela tempestade era muito maior do que a sua força, isso parece muito com a passagem quando Jesus está no barco e havia aquela grande tempestade e os discípulos marinheiros eram pescadores, homens acostumados com o barco, lutam e dizem, olha Senhor, vamos acordar ele para falar para ele que vamos perecer. Não dá mais para lutar. Esses homens eram marinheiros, eles tentavam trazer o barco de volta, o navio de volta para a terra e não conseguia, e cada vez mais a coisa aumentava, e aí entra o desespero. E aí cada um começa a clamar ao seu Deus. Nos dias de hoje, né, o pessoal ia pegar o celular e já ia ligar para o navio, já tem uma sonda, né, já tem todo aquele sistema de segurança, já manda uma informação para a torre, ou melhor, eles iam saber que ia ter uma tempestade. Eles iriam ter outros recursos, mas aqui não tinha recurso. Eles foram pegos de surpresa, e não tinha para quem ligar, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha o Instagram, não tinha o satélite lá em cima, não tinha meteorologia, né, para falar que vai ter tempestade hoje, ó, a velocidade do vento, vira para a esquerda, vai para a direita. Não, nada disso tinha. Então cada um clama pelo seu Deus. Mas a tempestade continuava aumentando. Então eles decidem jogar sortes. Vamos escolher aqui, vamos ver por que está acontecendo esse mal. Quando a gente está em uma tripulação, e alguém estar ali caminhando, remando o contrário, a coisa não vai. E era o que estava acontecendo ali, alguém ali dentro estava fora dos planos de Deus. E eles lançam sorte, e a sorte chega em Jonas. E eles olham para Jonas e falam assim, a gente precisa entender por que sobreveio esse mal sobre nós. E eles fazem umas perguntas para Jonas, né? Ele fala para Jonas, qual a tua ocupação? Aí Jonas deve ter falado assim, profeta do Senhor. De onde vens? Tel Aviv, Samaria, lá da terra de Israel. Qual é a tua terra? Eu sou hebreu, do Deus de Israel, da terra prometida. E de que povo és tu? Eu sou descendente de Abraão. Jonas, ele responde, eu sou hebreu e temo ao Deus dos céus, Criador da terra e do mar. Era o mar que estava revolto. Era o mar que estava... E Jonas diz, eu temo a esse Deus que fez o Deus dos céus, que fez a terra e o mar. E possivelmente Jonas explicou para eles o que havia acontecido. Olha, Deus mandou ir para um lugar e eu estou indo para outro. Me joguem no mar e vocês vão estar salvos. A consciência de quem sofre muito chega à conclusão de que está errado é de se sacrificar. No caso de Jonas, ele sacrifica a sua vida. Ele estava sacrificando aqui os seus sonhos, os seus desejos, as suas intenções de ir a Tarsis, que era a Espanha, a atual Espanha hoje. Então ele tinha planos, tinha projetos. E agora ele que se descobre que ele estava fora dos projetos de Deus, estava apenas voltado para o seu projeto, ele diz, eu vou morrer. Joga-me no mar, pagarei com a minha vida pelos meus erros. Ele reconhece o seu erro. E é aí que Deus intervém na sua vida. Jonas é lançado no mar. E Deus então, vendo o seu arrependimento, vendo que ele estava disposto a morrer, a se corrigir, a voltar atrás, a deixar a sua viagem para Tarsis, ele estava com medo, ele reconhecia quem era Deus, então ele diz, eu vou morrer, eu pereço. Em alguns momentos das nossas vidas, irmãos, nós temos que chegar a essa conclusão. Nós temos que falar assim, eu vou me matar. Mas não é matar fisicamente. Eu vou renunciar os desejos do meu coração. Marcos, quando ele vai falando da biografia de Jesus, Marcos diz que Jesus foi um servo que veio para servir. Marcos vai mostrando o personagem de Jesus, o Cristo, como alguém que não veio para fazer a sua vontade, de que não foi alguém que veio para ser servido, mas para servir e fazer a vontade daquele que o enviou. Marcos diz que Jesus se esvazia de si.
Jonas agora ele se esvazia. Ele abre mão do seu interesse, da sua vontade e diz: joga-me no mar. E é nesse momento que Deus então percebeu o arrependimento de Jonas, a mudança de plano, a consciência. E então Deus envia um transporte para levá-lo para onde ele queria que Jonas estivesse. E vem aquele grande peixe, pega Jonas das profundezas do mar, talvez naquela agonia, quando ele pula aquelas ondas, aquele vento, aquela chuva, e ele desesperado ali, vem a baleia, a situação está ruim, vem a baleia, engole e ficou pior. Porque é assim, né? Quando a gente está numa situação difícil, tudo que acontece a gente acha que vai ficando pior. Deus envia uma solução. E Jonas diz que ele clamou ao Senhor, do ventre da morte. Ele clamou, ele gritou, e o Senhor ouviu a sua voz. Meus irmãos, parte do nosso sofrimento às vezes tem sido por causa das nossas decisões. Muitas angústias que têm acontecido em nossas vidas, elas são consequentes das nossas decisões egoístas, das nossas decisões voltadas para os nossos desejos, para o nosso conhecimento. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos entender a vontade de Deus e precisamos nos submeter a ela. E a vontade de Deus, ela vai nos confrontar. A vontade de Deus, ela vem contra a nossa vontade, contra o nosso querer, porque nós somos pecadores. E muitas vezes nós não entenderemos. Mas quando nós estamos caminhando, ouvindo a sua voz, guardando a sua palavra, glorificando o seu nome, a sua voz ela é mansa e suave, e ela vai nos falando, ele vai nos falando e vai nos convencendo, e nós vamos indo e fazendo a sua vontade e caminhando. E a mão do Senhor é conosco, a bênção do Senhor é conosco, o rosto do Senhor é conosco, os seus olhos nos acompanham, os seus ouvidos estão inclinados para ouvir a nossa oração e as suas mãos estão estendidas para nos guardar. Quando nós caminhamos em direção à sua vontade, quando nós nos submetemos a fazer o seu querer e abrimos mãos do nosso eu, as consequências de Jonas, as drásticas consequências sobre a sua vida, foi por não querer fazer a vontade do Senhor, fazer a sua vontade. Que nós possamos olharmos mais para o Senhor. Jonas diz que aquele que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas está falando às vezes quando o coração do homem se inclina para as coisas vãs, fúteis e inúteis, nos afasta daquele que é misericordioso. Jonas diz, nos afasta de Deus. Isso ele reconhece. Então que a nossa vida, que o nosso andar e que o nosso comprometimento seja ouvir a voz do Senhor e fazer a sua vontade. Ouvir a sua voz e falar, Senhor, eis-me aqui, estou pronto, vou fazer. Irei onde o Senhor quer que eu vá. Dessa forma a nossa vida será diferente. O nosso barco estará em águas tranquilas. Nosso ministério fluirá, a nossa vida fluirá, porque estaremos fazendo a vontade de Deus. Não vamos, irmãos, em nenhum momento desejar remar contra a vontade de Deus. Nós vamos nos dar mal, vamos sofrer, vamos sairmos muito machucados. E no final, o Senhor fará cumprir a sua vontade. O seu plano na sua vida. É melhor então ouvirmos a sua voz e sermos um povo que andamos em conformidade com a sua vontade. Que Deus nos abençoe.